que está encarnada no Estado de Israel. O Estado de Israel representa fundamentalmente o projeto sionista. O sionismo é uma corrente político-ideológica surgida no final do século XIX que buscava responder a um problema antigo, que era a perseguição aos judeus, a longa perseguição aos judeus, aos séculos de perseguição aos judeus. E o sionismo propôs criar, contra o racismo anti-judaico, o sionismo propôs criar um Estado de supremacia racial judaica. Não é? De um extremo ao outro, em outras palavras. De um extremo ao outro. A solução que o sionismo buscou e defende contra aquele racismo anti-judaico é o racismo judaico. Não é? E um Estado de supremacia racial judaica que fosse construído, como o foi, na Palestina, terra ancestral dos judeus. Os judeus saíram da Palestina nas primeiras décadas da nossa era, quando surge o sionismo no final do século XIX. Os judeus já estavam fora da Palestina há mais de 1800 anos, mas o sionismo propôs que esse Estado de supremacia racial judaica fosse construído na Palestina. Só que a Palestina naquela época já era ocupada por ampla maioria pelos árabes muçulmanos. 85% da população da Palestina naquele momento em que surge o sionismo era de uma população árabe muçulmana. Então o sionismo acaba se transformando, além de um projeto racista, num projeto colonial. Como é que você faz para estabelecer um Estado de supremacia racial judaica num território ocupado por um outro povo? Só mesmo exterminando, expulsando ou submetendo esse outro povo a uma mistura das três coisas, né? Então é essa história do sionismo que o livro busca contar. Perfeito. É bem atual o tema, inclusive. Como é que o senhor acompanha o noticiário sobre essa guerra travada em torno desse tema que é objeto do seu livro? Com muita preocupação, com muita dor e com muita indignação. Eu sou judeu, venho de uma família judaica, estudei em escola judaica, mas eu sou, e minha família sempre o foi, antisionista, contra esta corrente que falsamente se reivindica o direito de representar todos os judeus. Isso é uma usurpação do sionismo. Com muita dor, porque a instalação do regime sionista levou ao martírio de um outro povo, levou ao massacre de um outro povo, como a gente está assistindo. É a crônica de um resultado anunciado. O sionismo somente poderia acabar desse jeito, somente poderia levar a essa situação, como ocorre com todo regime racista e colonial. Todos os regimes racistas e coloniais são brutalmente violentos e tendem ao genocídio. É só a gente olhar na história. Todos os regimes coloniais racistas tendem ao genocídio, e é o que nós estamos assistindo na Palestina. E eu acredito que a liderança que foi mais sintética a esse respeito, mais direta e sintética a esse respeito, foi o presidente Lula, quando compara o regime sionista e o governo Netanyahu ao nazismo. Ele botou o dedo na contradição mais brutal do regime sionista, né? Porque o regime sionista só nasce, o Estado de Israel só foi aprovado pelas Nações Unidas em função do clima mundial do Holocausto, do assassinato de milhões de judeus. Essa é a pia batismal do Estado de Israel. Foi aquela situação de consternação no mundo que leva as Nações Unidas a aprovar a criação do Estado de Israel. Então, como é que pode um regime político, um Estado, cuja pia batismal é o Holocausto, aplicar contra um outro povo métodos tão semelhantes com aqueles que foram utilizados pelos nazistas contra o povo judeu? Nessa sua abordagem, Breno, fazendo o papel de advogado do diabo, o senhor não passa ao largo das estatísticas ou da matemática, não? O genocídio não é determinado pela estatística, não é? Não são os números das mortes que determinam se há ou não genocídio, à luz da própria Convenção do Genocídio das Nações Unidas. Aliás, basta a intenção genocidária, com uma série de práticas que podem levar ao genocídio, para ser caracterizada uma situação desse tipo. Não precisa nem existir guerra. Por exemplo, se um povo
um grupo étnico determinado estiver passando fome por uma ocorrência da natureza, por uma seca, por exemplo, e o governo de um determinado território não ajudar esse governo a enfrentar a fome, já é considerado uma prática genocidária. Então, o genocídio tem a ver com um projeto que busca exterminar total ou parcialmente um povo. E isso pode ser constatado pelos números, pelos alvos das práticas genocidárias. No caso de Israel, evidentemente são alvos civis, e dentre esses alvos civis, majoritariamente mulheres e crianças. Já são mais de 30 mil assassinatos reconhecidos, ou seja, atestados, há muitos outros milhares de desaparecidos. O que a gente assistiu na semana passada na fila de ajuda humanitária em Rafah, com o exército de Israel metralhando civis desarmados que desesperadamente procuravam comida, é uma prova da prática genocidária do Estado de Israel. Será que, do ponto de vista, vou continuar como advogado do diabo, claro, do ponto de vista conceitual... Literalmente advogado do diabo. Né? Genocídio e holocausto não são perspectivas diferentes, abordagens merecem, portanto, abordagens diferentes? O Holocausto é o genocídio do povo judeu. Ocorreram muitos genocídios na história. Não há uma excepcionalidade no genocídio judeu. Eu tive boa parte da minha família dizimada no Holocausto. Portanto, eu falo isso de forma totalmente insuspeita. Há vários outros genocídios. Não há uma hierarquia entre genocídios. Essa é uma ideia falsa que visa como fazer do Holocausto um álibi para que toda sorte de crime possa ser cometido. Então é isto que faz, na minha opinião, o Estado de Israel, se apropriar do Holocausto como um álibi para fazer o que faz contra o povo palestino. Algo assim, eu sofri tanto, fomos tão vítimas dos nazistas que agora nós podemos, para supostamente nos defender, fazer o que quisermos contra outro povo. Eu não aceito isso. E tenho, repito, muitos familiares meus foram assassinados no Holocausto. Essa excepcionalidade do Holocausto, para que ele possa ser usurpado como álibi do regime sionista, é inaceitável eticamente. E tem, em outra perspectiva, essa guerra virou uma espécie, presumo, de tábua de salvação do atual primeiro-ministro de Israel, do ponto de vista da política interna, né? Claro, ele estava numa situação muito delicada e ele fez desta nova etapa da guerra contra o povo palestino a sua muleta, não é? A sua tábua de salvação interna. Não tenho nenhuma dúvida disso.